Capítulo 792, O Portão da Maravilha. Tradução do Koan. Revisão. Sibis Padrim. O reagente direcionador já havia sido preparado. Li Ming, em seguida, tirou o éter de Jade-Muling. Este éter de Jade-Muling de tamanho de ovo de codorna era na verdade várias vezes mais pesado que ouro. Em tamanho tão pequeno já possuía um Jing 3 Taéis. Li Ming sacudiu os dedos e o éter de Jade-Muling voou para o forno de fusão universal celestial. O Jade-Muling era extremamente resistente a altas temperaturas. Quanto mais antigo era o Jade-Muling, mais difícil era refinar. E o éter de Jade-Muling poderia até mesmo fazer com que uma potência do reino mar divino se esgotasse. Li Ming abriu a força do deus Erejé, bem como os 8 portões internos escondidos. Bang! Dentro do forno de fusão universal celestial, a chama da estrela abrasadora de repente explodiu. Com uma essência da chama de grau celestial como fonte, o éter de Jade-Muling começou a aquecer lentamente. Conceito de calor abrasador, lei da aniquilação. A verdadeira essência revolveu rapidamente dentro de Li Ming. A marca do totem dourado gravado na semente do deus Erejé começou a brilhar com a luz radiante das leis. A matriz dos 8 dragões de Jade iluminados tremeu ferozmente. A energia de origem do atributo fogo se transformou em um vórtice dentro da câmara e as pedras de verdadeira essência de nível alto começaram a perder rapidamente o brilho antes de romperem sob o fluxo intenso de energia e se transformarem em cinzas. Em uma convecção aterrorizante de calor, o éter de Jade-Muling começou a amolecer após um quarto de hora. Silenciosamente, começou a derreter. Uma gota do éter de Jade-Muling caiu no reagente direcionador. Toda a testa de Li Ming estava cheia de suor quando sua concentração mental atingiu o pico. Outro Jin de Jade-Muling de 500 mil anos foi lançado no forno de fusão universal celestial. Desta vez, o Jade-Muling derreteu rapidamente, formando um espesso líquido de Jade-Muling viscoso que envolvia todos os materiais medicinais. O líquido viscoso do Jade-Muling era o catalisador ideal para a alquimia. A inerente energia de origem rica e pura que era característica da madeira, podia nutrir os materiais medicinais e também impedir que as chamas superaqueçam e queimem o medicamento. Assim, isso seria capaz de aumentar consideravelmente as chances de sucesso na elaboração de uma pílula. Os reagentes direcionadores já haviam tomado forma. E com o líquido de Jade-Muling como um catalisador, Li Ming jogou a raiz de refinamento do vazio e o fruto de 5 cores no forno de fusão universal celestial, preparado para deixá-los derreter dentro do líquido de Jade-Muling com temperatura consistente. Xi! Com um som leve, a raiz de refinamento do vazio e a fruta de 5 cores tremeram ferozmente. O coração de Li Ming apertou com força. Mesmo que sua força da alma tenha vacilado apenas um pouquinho, isso só fez com que a fruta de 5 cores e a raiz de refinamento do vazio fossem quase destruídas. Felizmente, o excesso de energia foi absorvido pelo éter de Jade-Muling, caso contrário Li Ming teria falhado aqui. Usando um Jing 3 Taéis de éter de Jade-Muling para refinar uma pílula de refinamento do vazio de 5 cores era um desperdício extravagante, mas realmente valia a pena neste momento. 3/4 de hora se passaram. As roupas de Li Ming estavam completamente encharcadas devido ao suor. Quando um alquimista estava criando pílulas, eles precisavam de um grau extremamente alto de concentração espiritual, constantemente sentindo e controlando as matérias-primas no forno. Nesta situação, haveria um consumo exorbitante da força da alma. Se alguém não tivesse uma poderosa força da alma, então poderia se esquecer de se tornar um alquimista. A força da alma e a força de vontade de Li Ming excediam em muito todos os outros artistas marciais em seu nível. Mas mesmo assim, refinar uma pílula tão alta ainda era difícil. 2 horas, 4 horas, 6 horas. Veias azuis na testa de Li Ming se ergueram como vermes. Porque ele tinha liberado a sua força da alma em uma alta quantidade, todo o seu rosto estava totalmente branco e seus lábios estavam começando a ficar azuis. Ainda assim, enquanto pudesse persistir, esgotar a força da alma de alguém desse jeito seria muito benéfico para o futuro crescimento de sua força da alma.
Toda vez que ele exauria completamente sua força da alma, ele tinha que extrair mais potencial das profundezas de seu corpo. Isso permitiria que sua força da alma atingisse reinos mais elevados. Essa também foi uma das razões pelas quais Mugwang queria que Li Ming estudasse alquimia. Depois de 8 horas completas, todo o material alquímico foi jogado no forno de pílulas, fundindo-se completamente. Mas, nesse momento, os olhos de Li Ming estavam vermelhos. Ele tinha sobrecarregado sua força da alma até o limite. Este foi o último passo de formar a pílula e também a fase mais fácil de falhar. Embora Li Ming tivesse o éter de Jade Muling como um catalisador, bem como o forno de fusão universal celestial, chama da estrela abrasadora, e outras condições favoráveis para ajudá-lo, o tempo gasto por Li Ming praticando alquimia ainda era muito curto. Além disso, sua prática alquímica tinha sido focada especificamente no treinamento para o refinamento da pílula de refinamento do vazio de 5 cores, de modo que sua base na alquimia era fraca demais. Na verdade, era incerto se ele seria ou não bem-sucedido. Se ele falhasse aqui, ele não teria os materiais para uma segunda tentativa. Depois que outra hora se passou, o forno de fusão universal celestial começou a girar lentamente ao emitir um clarim que clamava de seu centro. O cheiro de um perfumado remédio começou a encher o ar. A concentração espiritual de Li Ming atingiu níveis sem precedentes. Ele continuamente formou selos com sua mão, usando a semente do deus Erege para estabilizar a temperatura da chama da estrela abrasadora ao máximo possível. Com sua percepção, ele foi capaz de ver que o líquido medicinal dentro do forno de pílulas tinha começado a se contrair e o éter de Jade Muling estava completamente reunido na formação da pílula de refinamento do vazio de 5 cores. Li Ming suprimiu as dores de cabeça excruciantes que vieram devido à exaustão da força da sua alma. Ele usou uma mão e retirou uma caixa de jade verde claro de seu anel espacial. Esta caixa de jade tinha apenas 3 ou 4 polegadas de largura e era esculpida em jade Muling verdadeira. Esta caixa de jade tinha uma energia de origem do atributo madeira extremamente rica. Poderia garantir que a eficácia medicinal de uma pílula não desaparecesse por um longo tempo. Mesmo manter sua forma perfeita por vários anos não era um problema. Este era o melhor recipiente de armazenamento para uma pílula. Claro, sempre foi extremamente caro, por isso era usado especificamente para pílulas de alto nível. Ping! A tampa do forno de fusão universal celestial abriu sem um sinal. Com um leve zumbido, uma bola de luz do tamanho de um punho gritou de dentro. No centro dessa luz havia uma pílula do tamanho de um polegar que brilhava com 5 diferentes cores esplendorosas. Brilhava como um sol radiante e emitia intensas ondas de energia. Depois que a pílula apareceu, não parou de acender. Ele rapidamente voou como se quisesse sair das paredes de pedra e escapar. Li Ming já esperava isso e organizou uma formação de matriz em torno do forno de fusão universal celestial. Uma pílula de alto nível tinha seu próprio sentido espiritual. Depois que o forno fosse aberto, ele tentaria fugir. Se ele realmente permitisse que essa pílula que ele usou todo o seu esforço para ser refinada escapasse repentinamente, então essa seria a maior piada de todas. Bang! A pílula de refinamento do vazio de 5 cores se chocou contra as paredes da formação da matriz, fazendo-a tremer. No entanto, não conseguiu romper a matriz. Depois que a primeira tentativa falhou, a pílula de refinamento do vazio de 5 cores brilhou ainda mais forte, como se estivesse se preparando para causar um segundo impacto. Mas como Li Ming poderia permitir ela fazer o que quisesse? Ele rapidamente utilizou o roque dourado quebrando o vazio e pegou a pílula de refinamento do vazio de 5 cores em sua mão. Então, ele formou várias dúzias de selos com a outra mão e selou a pílula na caixa de Jade Muling. Depois de terminar isso, Li Ming caiu direto do ar como se tivesse perdido toda a sua força. Com os dedos trêmulos, Li Ming tirou uma pílula de recuperação da alma de seu anel espacial. Ele só sentia como se suas pálpebras tivessem sido substituídas por chumbo e o ambiente ao seu redor pareceu ficar embaçado. Então, ele adormeceu quando tudo se transformou em escuridão.
Depois de um período de tempo desconhecido, os dedos de Lin Ming começaram a se mover ligeiramente. Ele abriu os dois olhos e viu apenas o tom negro da caverna. Havia algumas pedras de verdadeira essência, com atributos madeira, espalhadas no chão, emitindo uma luz verde brilhante. No escuro, parecia excepcionalmente bonito. Há quanto tempo eu estou dormindo? 7 dias. A voz de Mu Guan soou na mente de Lin Ming. 7 dias. Lin Ming sentou-se com a cabeça latejando. Ao examinar seu mar espiritual, ele viu que a força de sua alma realmente havia crescido um pouco. E o espírito de batalha em forma de uma lança azul que flutuava nos céus acima de seu mar espiritual parecia brilhar ainda mais, como se tivesse se tornado mais formidável. Quando Lin Ming se tornou um mestre de inscrições e completou seu primeiro símbolo de inscrição medicinal, ele descansou por vários dias após isso. A razão também foi que ele havia exaurido sua força da alma. Depois que a inscrição era completada, sua mente relaxava e ele caía em um sono profundo. Agora, embora sua força da alma tivesse se elevado, ele encontrou a mesma situação porque o nível de pílulas que ele inventou era ainda maior. Lin Ming não pôde deixar de suspirar com emoção. Ele havia obtido o cubo mágico quando tinha apenas 15 anos de idade. Agora quase 7 anos se passaram. Nestes 7 anos, sua força passara por solavancos celestiais. Quando ele recordou as provações e tribulações que ele encontrou em sua estrada de artistas marciais, ele não pôde deixar de relembrar. Lin Ming guardou o forno de fusão universal celestial e sentou-se na cama de pedra esculpida. Então, ele entrou no estado da intenção marcial etérea e começou a meditar. Ao revolver a verdadeira essência em seu corpo, ele descobriu que o cristalino núcleo rotativo em seu dantian tinha crescido ainda mais. Ele estava chegando muito mais perto do nível de pico do reino núcleo rotativo. Depois de avançar para o reino núcleo rotativo, o cultivo de Lin Ming não se elevou rapidamente. Em meio ano, ele ainda não conseguira avançar até o nível de pico do reino núcleo rotativo. Isso porque depois de ter seu cultivo disparado com velocidade astronômica, ele agora precisava de tempo para solidificar sua fundação, acumulando força para poder se preparar para passar pela destruição da vida. Embora as etapas da destruição da vida estivessem dentro do reino núcleo rotativo, elas ainda eram consideradas inteiramente um grande limite. Quebrar esse obstáculo não seria nada fácil. Ele usou 2 horas para restaurar seu estado mental e condição física ao pico. Então, Lin Ming retirou a recém-refinada pílula de refinamento do vazio de 5 cores. Lin Ming, você planeja abrir o terceiro dos 8 portões internos escondidos agora? Sim. Eu devo aumentar minha força o mais rápido possível. Quanto mais cedo eu absorver esta pílula, mais benéfico será para o meu cultivo e capacidade de resistir aos meus inimigos. Ele abriu a caixa de jade Muling e retirou os selos. A pílula de 5 cores do tamanho de um polegar caiu em suas mãos. Essa pílula parecia pequena, mas na verdade era extremamente pesada. Pesava quase 2 jin. Isso porque ela havia se formado parcialmente a partir da essência derretida do éter de jade Muling. Lin Ming abriu a boca e engoliu a pílula. Ele imediatamente sentiu uma onda gelada saindo de sua garganta e descendo até seu estômago, gradualmente se tornando uma leve sensação de queimação. Comparado com a pílula divina inominável que ele havia tomado no passado, os efeitos colaterais do pílula de refinamento do vazio de 5 cores eram muito mais suaves e refinadores. Mas o tempo que levaria para processá-la também seria muito maior. Lin Ming guardou a caixa de jade e fechou os olhos, entrando na intenção marcial etérea quando começava a revolver a fórmula do verdadeiro caos primordial. Nos últimos 7 anos, por causa de seu treinamento diligente, o entendimento de Lin Ming sobre a fórmula do verdadeiro caos primordial aumentara constantemente. Agora ele tinha plena confiança de que ele poderia gravar pelo menos metade do mantra da fórmula do verdadeiro caos primordial em um pergaminho de jade para que outros pudessem treinar com ele. Dentro do reino dos deuses, não havia muitos tipos de fórmulas de caminho marcial do fortalecimento corporal. Isso porque havia muito menos pessoas treinando no caminho marcial do fortalecimento corporal em oposição ao caminho marcial do recolhimento de energia.
A fórmula do verdadeiro caos primordial era uma fórmula superior de alto nível do caminho marcial do fortalecimento corporal, e uma de suas maiores vantagens era que não era difícil praticar. Neste momento, Li Ming já podia ver claramente os traços fracos de uma energia multicolorida fluindo e misturando-se em seus meridianos e penetrando em seus membros e ossos, fundindo-se com seu corpo. Esta foi sua preparação final para avançar para o terceiro portão dos 8 portões internos escondidos. O terceiro portão era chamado Portão da Maravilha. Depois de atingir o segundo estágio do treinamento corporal, toda vez que um dos 8 portões internos escondidos fosse aberto, alguém obteria uma força maior. Ao mesmo tempo, cada portão correspondia a obter uma habilidade especial. Por exemplo, o primeiro portão, o Portão da Cura, estava localizado no ponto entre as clavículas. Depois de abrir este portão, além da força total de um artista marcial aumentar, ele também aumentaria muito sua capacidade de resistência e recuperação. Para o segundo portão, o Portão do Limite, que ficava na espinha, a área chamada de Osso do Dragão. Abrir este portão aumentaria o equilíbrio e a força explosiva. Quanto ao terceiro portal, o Portão da Maravilha, que ficava nos 2 joelhos. Abrir este portão aumentaria a força de um artista marcial, e a habilidade especial que ele concedia era aumentar grandemente a velocidade de um artista